Graça e a paz a todos. Peço que os irmãos abram a escritura em Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15. Está gravando o áudio? Está gravando o áudio? Mateus capítulo 18, versículos 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Antes de prosseguirmos, foi o ponto principal que nós vimos no domingo, que é esse primeiro nível no que tange a disciplina no meio da igreja. É quando alguém peca e o seu irmão vai lá e o repreende, visando o arrependimento, que aquele que pecou se arrependa e possa ter o seu relacionamento restaurado primeiramente com o Senhor. Primeiramente com o Senhor. Porque quando fala assim, se teu irmão pecar contra ti, então o irmão peca contra o outro, o que isso acaba acontecendo? Normalmente o relacionamento entre os dois fica abalado. E ali muitas vezes uma certa barreira, certo? E é isso que vai fazer, esse ir lá e repreender o irmão, né? Se te ouvir ganhaste o irmão, o que vai acontecer na sequência? O relacionamento de ambos, quando há o arrependimento, quando há o perdão, o relacionamento de ambos ele é restaurado. Só que mais importante do que o relacionamento entre os irmãos é o relacionamento com Deus. É mais importante. Então quando nós olhamos para esse texto e a gente vai buscar obedecer esse texto, percebo que a restauração do nosso relacionamento uns com os outros, ele é uma consequência, mas assim, ele vem no segundo plano. Porque o primeiro é Deus. É da mesma forma como podemos entender assim, como o mandamento de amar a Deus e amar o próximo. O primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de tuas forças. O segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiramente nós estamos preocupados com o relacionamento do nosso irmão que pecou com Deus. Porque às vezes a pessoa pode ter lá, vamos lá, se ele não pecou necessariamente contra ti, mas só pecou. Isso que entra aquela questão, né, mas e se eu for lá repreendê-lo e ele ficar de mal comigo? Percebendo que a preocupação maior não é o meu relacionamento com ele, mas é o relacionamento dele com Deus. Enquanto não houver arrependimento, em relacionamento lá, a pessoa está ali se enganando, achando, né, que está, mesmo a pessoa está ali em pecado, vem no culto e tudo, e louva, e ora e tal, e às vezes está ali se enganando. O pecado está endurecendo o coração e ela se enganando, achando que está tudo bem, quando não está. Mas, seguindo aqui, versículo 16: Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Vem até aqui, por enquanto. Podem ser sentados, irmãos. O que nós vemos aqui? Primeiro nível, se buscou, mas não deu resultados. O que nós devemos fazer então? Devemos passar para o segundo nível, o segundo degrau na disciplina, que é chamarmos dois ou três irmãos, um ou dois, um ou dois, para que juntamente naquele que chamou mais esse um ou dois, formem um número de dois ou três. E aí diz assim, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. O que acontece? Se
aquele que pecou der ouvidos a esse número maior de irmãos que foi até ele, a questão não está resolvida. Se houver arrependimento genuíno, justamente o número maior de irmãos consegue ter uma percepção melhor, também disso, não é uma única pessoa, são mais irmãos. Se houver arrependimento, se houver conserto, restauração, amém. Não precisa ser, não há necessidade de isso crescer, disso ser levado adiante. Mas se não houver arrependimento, esses 2 ou 3 irmãos, essas 2 ou 3 testemunhas, elas vão ser aqueles que vão ser testemunhas perante a igreja. Por dizer aqui, e se não as escutar, diz-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentio publicano. O terceiro nível de disciplina é quando o assunto ele é tratado, então, diante de toda a congregação. Que essa pessoa que está em pecado e que não quer se arrepender, quando for diante da igreja, o que vai acontecer? Ela vai ser chamada ao arrependimento. E se mesmo diante da congregação ele não quiser se arrepender, aí vem na sequência o ato de exclusão, de excomunhão. Essa pessoa ela passa a ser considerada gentil e publicano, ou seja, não é mais considerado um irmão em Cristo. Ele passa a ser excluído da membresia da congregação, ele não é mais considerado um membro do corpo de Cristo. Então, isso é algo muito sério. Por isso precisa de cada, esse passo a passo. Assim. Isso na maioria dos pecados. Vamos lá. Vamos ver aqui agora uma outra questão nesse mesmo texto aqui, isso aqui na sequência, versículo 18 em diante. Em verdade, eu digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí sou eu no meio deles. Acontece, irmãos, quando a igreja está reunida, o Senhor Jesus ele está presente no nosso meio. Amém? Então, isso aqui é importantíssimo, irmãos, nós atentarmos nesse princípio. Tá? Porque isso vale para todas as reuniões. Então, toda vez que nós nos reunimos, Cristo está presente. Estamos aqui hoje na quinta-feira reunidos, Cristo está presente aqui. Estamos no domingo reunidos, Cristo está presente. Quando a igreja está reunida em nome do Senhor, mesmo que sejam 2 ou 3, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, e aqui reunidos nós poderíamos traduzir como congregados. A gente fala do congregar, é uma reunião para culto, é uma reunião formal da igreja, não é simplesmente, estou falando de fato, é a igreja reunida. Mesmo que sejam apenas 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso é importante, meus irmãos, tanto para nós sermos consolados, animados, tendo essa percepção da presença do Senhor, como também para entendermos no que também isso implica, no que também é disciplina. Porque quando alguém é disciplinado no meio da igreja, isso não é feito simplesmente pelos irmãos, não é simplesmente algo feito pela igreja por conta própria. O Senhor é debaixo da autoridade do Senhor Jesus, é na presença do Senhor Jesus. Amém. Isso nós vamos ver claramente essa mesma linguagem da autoridade, da presença do Senhor Jesus, quando nós vemos o texto lá em 1 Coríntios, capítulo 5, quando Paulo manda que aquele homem que havia fornicado seja excluído. Lá não é apenas Paulo e os irmãos e a igreja de Corinto. Ele Paulo aponta para Cristo nesse ato de exclusão. Um outro aspecto aqui, versículo 18, vai dizer assim: em verdade vos digo que
tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O que esse princípio, meus irmãos, no que tange a disciplina, ele tem ligação? Um texto que nos ajuda a entender essa passagem aqui de Mateus 18, é o texto lá de João, o Evangelho de João, capítulo 20, e versículo 23. O 22 e 23. João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Jesus, ele após ressuscitar, ele se põe no meio dos irmãos, no meio dos discípulos. Vamos ao 21, capítulo João 20, versículo 21 até o 23. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Interessante, aqui nós temos o id em João, né? Nós temos o id em Marcos, nós temos o id em Mateus, né? Em Lucas. Aqui nós temos o id em João também. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aqui é uma palavra que ele está falando para quem? Para a igreja. Não é só para aqueles apóstolos que estavam reunidos lá. Essa é uma palavra para a igreja. E aí diz assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles, disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E nós somos templo do Espírito Santo, tanto no aspecto individual, como crentes, mas como também como congregação, como igreja do Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. E aí diz assim, versículo 23: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Agora vamos lá, meu irmão e minha irmã. Quando alguém peca contra nós podemos, nesse aspecto individual, nesse aspecto pessoal, nós podemos reter o perdão? Podemos reter o perdão no aspecto pessoal? Alguém pecou contra mim, eu vou reter o perdão, não vou perdoar. Eu posso fazer isso? Não posso. Eu não posso, Michael, não querer perdoar alguém e reter o perdão. Não, vou reter o perdão. Eu sou obrigado por Deus a perdoar. Isso é um mandamento. Jesus disse que quando eu estiver orando, eu lembrar que alguém me ofendeu, que eu não perdoei, eu devo imediatamente perdoar. Se eu não perdoar, a minha oração não é mais ouvida. Se eu não perdoar, eu mesmo não sou perdoado. Então, nesse aspecto das relações que nós temos pessoais uns com os outros, o perdão tem que sempre fluir sem retenção alguma. Mas aqui Jesus disse que a quem os retiverdes, eles são retidos. E ele está falando isso como um mandato, como uma ordem. A quem perdoar os pecados, eles são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, eles são retidos. Então, mas para quem é que Jesus está falando isso? Não é para crentes individuais, mas é para a coletividade, ou seja, é para a igreja. A igreja, sim, tem o poder de declarar perdão ou de reter o perdão. E declarar: essa pessoa não está perdoada porque não se arrepende. Eu vejo que isso aqui não é necessariamente uma questão daquele coração que vai perdoar ou que vai ficar ali com uma amargura. Não tem. Esse texto aqui não tem a ver com perdão ou reter perdão no aspecto individual, mas sim no aspecto oficial da igreja, sobre declarar o perdão sobre alguém ou de reter o perdão àquele que não se arrepende. Vamos lá, o texto aqui de Mateus 18, voltando. Este que não ouve quando o irmão não foi até ele. Quando foram as duas testemunhas, ele também não escuta as testemunhas. Quando é dito perante a igreja a questão, trazido perante a igreja a questão, ele não escuta a igreja, não escuta a congregação reunida. O que é dito aqui?
consideram como um gentio publicano. A igreja vai estar declarando perdão ou vai estar retendo? A igreja vai estar retendo os pecados daquele homem. Agora, se finalmente naquele terceiro nível, durante a congregação, finalmente caísse em si e se arrependesse, ficasse evidente, né, que o arrependimento era genuíno, não era apenas um fingimento de arrependimento, ou uma coisa da boca para fora, mas um arrependimento genuíno. A igreja que queria fazer? Declarar perdão. Vamos continuar aqui, vamos ver o próximo texto, que é 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos os entristecestes, por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Só antes de nós prosseguirmos, vejam, esse pecado foi um pecado gravíssimo. Esse homem estava tendo relação sexual com a sua madrasta, a mulher do seu pai. E a congregação de Corinto, porque eles não estavam entristecidos, eles não estavam assim, se lamentando, esse homem está no nosso meio e tal, e chorando, se lamentando. Não, eles estavam achando que estava tudo bem. Daqui a pouco até se considerando, superiores. Porque olha como nós somos perdoadores, olha como nós, que é justamente aquilo que tem acontecido nessas que tentam, chamar para si, o nome de igrejas inclusivas, que na verdade são seitas inclusivas. Por exemplo, vão lá, fazem casamento homossexual, recebem na membresia todo tipo de perversão nessa área, e em nome do amor, em nome do perdão, em nome da misericórdia, sei lá mais o que. E daí quando eles olham para as igrejas que buscam ser fiéis à Escritura, são os fariseus, são os perseguidores, são aquelas pessoas que estão cheias de ódio no coração, nos consideram assim como se odiassem as pessoas. Só que esse sentimento que há no coração desses que fazem parte dessas seitas inclusivas é um sentimento de orgulho. Eles se consideram superiores, por abraçarem o pecado, por abrigarem o pecado no seu meio. É exatamente o mesmo sentimento que estava se estabelecendo na congregação de Corinto. Mas o que acontece? Isso é elogiado, ou eles permitirem, abraçarem o pecado no seu meio é algo elogiado ou é algo repreendido? É algo que é duramente repreendido. Pensa nós, congregação Brasa de Capão da Garoa, recebemos uma carta e nós seremos chamados assim, na carta: estáis ensoberbecidos, e nem ao menos nos entristecestes por não ter sido do vosso tirado quem cometeu a doação. Imagina nós ouvimos algo assim do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ouviu falar que aconteceu uma situação aqui e o pai escreve uma dessas para nós. Misericórdia, senhora, isso é algo. Não consigo nem imaginar um negócio desse direito. Uma derrota, E aí ele prossegue. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo,
mas presente no Espírito, já determinei que você estivesse presente, que o que tal ato praticou. Isso é uma coisa, professor, esse já determinei aqui, tá? O determinei é o mesmo verbo que ele está dizendo como julgar. Então ele poderia ser assim, ó, mas presente, mesmo, ainda que ausente do corpo, mas presente no Espírito, já julguei. Então, para aqueles que dizem, não, nós não podemos julgar e tal, Paulo usou o verbo para julgar. Ele já julgou, já determinou, já julgou, como se estivesse presente. E o que tal ato praticou, aí veja agora aqui o princípio da presença de Cristo e do poder de Cristo para tudo aquilo que é feito na igreja. O que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Cristo sendo enfatizado nesse ato de exclusão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, ele pode ter duas interpretações. Isso pode ser, há uma possibilidade de ser o Espírito daquele homem, e daí em que sentido seria isso? É assim entendemos aqui nesse texto, o Espírito do homem que estava sendo excluído. É no sentido de que a exclusão, essa disciplina, né, de ele ser excluído na membresia, ser excluído da comunhão da igreja, poderia conduzi-lo ao arrependimento. E uma vez arrependido, ele ser salvo no dia do Senhor. Essa é uma possibilidade de interpretação. Agora, uma outra possibilidade é que esse Espírito não está falando do Espírito humano daquele homem, mas do Espírito da congregação, do Espírito da igreja. Vamos pegar assim, no próprio texto aqui em Corinto, tá? Nessa primeira carta de Corinto, nós vemos que nós todos somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Pois, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Então a igreja ela é um corpo espiritual. Então nesse aspecto, a igreja como sendo, um corpo espiritual, nós todos formando, no mesmo Espírito. Nesse aspecto, então, esse Espírito falado, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, fala da própria questão da igreja como um todo, e não necessariamente do espírito humano daquele homem. Outro aspecto também que corrobora com esse entendimento de que para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, estaria falando da igreja como um todo, e não necessariamente daquele homem individualmente, é o que vem logo na sequência. Olha só o versículo 6 em diante. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Veja, um pouco de fermento. O que é esse fermento está sendo comparado a quem? Quem está sendo comparado com o fermento? Aquele homem que pecou. Esse pecado terrível. Ele está sendo comparado ao fermento. O que está sendo comparado? Que a massa está sendo comparada ao quê? À congregação. Então veja, o que é esse um pouco de fermento levedar toda a massa? É aquele homem e o seu pecado ser permitido no meio da congregação. Isso fazer com que o padrão de santidade, de pureza, de percepção do pecado, de entendimento de todas as consequências doutrinárias que implica isso, em aceitar o pecado também. Isso vai fazer com que ocorra uma corrupção no entendimento dos irmãos. Todo mundo começa a baixar a guarda, daqui a pouco, se não disciplina um, então o outro vai lá e peca e acha que também está tudo bem.
E aí assim por diante vai indo, sabe? Daqui a pouco está uma bagunça geral, assim, todo mundo, né, vivendo em pecado, vivendo de maneira onde não há mais diferença da igreja que é comum. E aí, chegando no dia do Senhor, está toda uma congregação perdida. Toda uma congregação perdida. Por quê? Porque um pouco de fermento fez levedar toda a massa. Ou seja, toda uma congregação se corrompeu porque o pecado foi aceito no seu meio. Versículo 7, daí olha só: purificai-vos, pois, do fermento velho. E o que é esse purificai-vos do fermento velho? É o ato de excluir aquele homem não aceitar o pecado no meio da igreja. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo foi sacrificado por nós, e nós não podemos saber achar que está tudo bem quando o pecado se estabelece no nosso meio. Não, nós precisamos fazer algo drástico, se for preciso. Que é um ato, sabe, que não é nada agradável, que é algo triste de ter que chegar ao ponto de excluir alguém do meio da congregação. Mas, para o bem do todo, para que todos, para que, sabe, a congregação como um todo possa ser salva e não venham todos a se perder, esse é o melhor a se fazer. É o que Deus nos instrui em sua palavra. Versículo 8: por isso nós temos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ácidos da sinceridade e da verdade. Mais uma vez ressaltando, esse aspecto da igreja, que ela é simbolizada com ácidos. Não deve haver fermento velho em nosso meio. O fermento velho da maldade, da malícia tem que ser removido do nosso meio. E nós devemos cultuar o Senhor, devemos viver para o Senhor como um pão ácido, um pão sem fermento, ou seja, um pão sem pecado. Versículo 9: já por carta nós temos que não nos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Veja, se nós não pudéssemos ter nenhum tipo de relação com alguma pessoa que fosse fornicador, avarento, a gente ia ter que sair do mundo. Nós temos cada um tem o seu trabalho. Muitas vezes, nossos colegas de trabalho são pessoas que pecam um sentido, pecam no outro e tal. Muitas vezes tem condutas que não seriam aceitas no meio da congregação. A gente está lá no mercado e tal, daí tem um carro, aí tu vai lá no posto, gasolina, tem lá o frentista, tu vai lá, cada um vai em cada local, tem um familiar, tem um parente teu. E aí, se não é um cristão, está lá, vivendo a sua vida, nos seus pecados, morto em igreja dos pecados, como diz a palavra. E aí tu vai, ficar sem nem oi, não vou me associar. Não funciona assim, você tem que sair do mundo daí, Então a gente vai ter, sim, até mesmo porque nós precisamos nutrir-nos uma certa amizade com as pessoas do mundo, não uma amizade no sentido de intimidade, até mesmo para poder saber fazer o bem a elas, evangelizá-las, alcançá-las para Cristo, visando o bem eterno daqueles que nos servem. Então nós não podemos nos isolar completamente, nós precisamos estar assim, guardados, sem nos contaminar com um padrão de pensamento, um padrão de conduta daqueles que possam estar nos cercando e que daqui a pouco são fornicadores, avarentos, roubadores, idólatras. Nós não podemos nos contaminar com esse padrão daqueles que nos cercam e que não são crentes. Mas a gente vai sim ter algum tipo de associação com essas pessoas. E da nossa parte, visando alcançá-las para Cristo. Agora, no versículo 11, ele vai deixar bem claro quando alguém comete as mesmas coisas, mas
ela jura de pé junto, como dizem, né? De que ela é crente, ela é cristã. Mas agora vai escrever que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, a pessoa não reconhece que ela está desviada, ela não reconhece que ela não é uma crente de verdade. Ela diz, não, eu sou irmão. Mas, se é fornicador, se diz irmão, mas é avarento, se diz irmão, mas é idólatra, se diz irmão, mas é um maldizente, se diz irmão em Cristo, mas é um beberrão, é um roubador. O que a palavra diz para te fazer? Ou para não fazer? Com o tal, nem ainda com mais. Porque qual é o ponto, meus irmãos? Quando alguém se diz irmão, e se nós estivermos associados com essa pessoa que se diz irmão, qual é o perigo aí? Quando tu está lá, tendo um relacionamento com alguém, né, conversando com alguém, tal, e essa pessoa, tu sabe, ela é ímpia, então ela tem lá, ela vai falar algumas coisas que tu não concorda, tu sabe, tu está, digamos assim, de sobreaviso. Tu está preparado para, né, ouvir coisas que estão completamente às avessas, né, contrárias à Escritura. Tu está preparado, sabe, para ver naquela pessoa condutas que são contrárias à Escritura. Então tu já está, vamos assim, de certo modo, vacinado para com, né, as pessoas do mundo que não conhecem o Senhor. Mas agora, quando alguém se diz irmão, e daqui a pouco tu recebe essa pessoa como irmã, tu tem o entendimento que essa pessoa é tua irmã em Cristo, mas ela é fornicadora, maldizente, beberrão, roubador. A possibilidade, a capacidade que essa pessoa tem, uma vez que tu está recebendo ela na condição de irmã, a capacidade que ela tem de te influenciar no sentido mal é muito maior. Porque muitas vezes vai estar de baixa guarda. Não está preparado para. E aí isso age de uma maneira má, de uma maneira contrária à Escritura, e daqui a pouco você não está ligado, tipo assim, tu começa a achar que não tem problema, também. Porque é meu irmão e age dessa forma, então acho que não precisa ser tão rígido assim, né? Porque é o meu irmão, né? E tal, ele faz isso. Então eu acho que dá para a gente ser um pouquinho mais, né, light nessa questão de santidade e tal. Vê como a guarda começa a baixar quando nós recebemos, né, uma pessoa, um fornicador, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, ou qualquer outro, né, pecado na condição de irmão. Por isso diz, com tal nem ainda com mais, pelo risco que há, né, dessa má influência. E que isso aqui, meus irmãos, não é uma. Veja que. Por que esse receio? Por que, sabe, essa vigilância? É porque tudo isso fala, meus irmãos, da eternidade. O risco aqui não é o risco de fazer uma compra de alguma coisa e não ser um bom negócio. Não é o risco, sabe, de perder o emprego. Não, é o risco de perder a eternidade. Então nós não estamos falando, sabe, de uma coisa qualquer, assim. É vida eterna, é salvação. Por isso que é algo, sabe, que precisa, né, de uma vigilância, uma atenção, um zelo. Versículo 12 e 13. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? O que é isso, né? Porque que tenho eu em julgar os que estão de fora? Ou seja, os de fora não compete a nós, não agora, né? Julgar. O julgamento da igreja, vamos julgar o fulano porque pecou, alguém que é de fora da igreja, agora não compete a nós. Tá? Por que eu digo agora não compete a nós? Porque, aqui, 1 Coríntios 6, versículo 2, vai dizer assim, não sabeis vós que os santos amam de julgar o mundo? Ou seja, vai chegar o tempo onde o mundo todo vai ser julgado, sim, por nós. Mas não é agora. Não é esse o tempo onde a igreja julga o mundo.
Esse dia que a igreja vai julgar o mundo é lá, depois, antes do estado eterno, após o milênio. Ali a igreja vai estar julgando o mundo. Mas agora, nesse tempo presente, quem é que a igreja deve julgar? Deve. Então é que os irmãos estavam sendo questionados. Essa pergunta aqui, ó, não julgais vós os que estão dentro? Quando Paulo está fazendo essa pergunta para a igreja de Corinto, a resposta deveria ser sim. Nós devemos julgar os que estão dentro. Essa é a resposta. Não julgais vós os que estão dentro? Por quê? Porque é um dever da igreja julgar os que estão dentro. Isso significa que a gente vai, assim, aquele julgamento que a gente vai viver se julgando um ao outro e tal. Né? Não é essa a questão. Né? Tipo assim, um ambiente, né, policialesco, assim, né? Não é esse o ponto. Mas é a questão de que quando ocorre, né, algum ato de pecado, precisa haver disciplina. Como é que vai ser o primeiro momento? O irmão pecou, o outro vai lá, repreendeu. Ouviu, se arrependeu, está resolvido. Não quer se arrepender, não quer abandonar o pecado. Então, chama 2 ou 3. Não quer ouvir ainda, o negócio está sério. O irmão está começando então realmente a se desviar mesmo. Então, aí a questão vai ser trazida para a igreja, diz a igreja, e vai ser dada oportunidade para ele se defender, poder falar e tal. Daqui a pouco, né? Quando chegar a uma conclusão errada, a igreja vai olhar e vai julgar. Ele vai ser chamado ao arrependimento. Se a igreja entende que ele está em pecado, ele vai ser chamado ao arrependimento. Se ele ouvir, se ele se arrepender, amém? Agora, né, a igreja vai poder declarar perdão sobre ele. Mas agora, se ele não ouvir a igreja, a igreja vai reter o perdão, porque ele vai ser considerado um gentio e publicano, vai ser considerado alguém que não é o irmão de Cristo. Mesmo que se diga irmão de Cristo, ele não vai ser mais considerado irmão. E vai ser tratado como alguém que não é irmão, que precisa ser evangelizado. Alguém que está desviado, precisa, né, entrar no caminho. E por isso, então, nesse aspecto, então, a igreja vai julgar. Vai exercer o julgamento. Não julgais vós que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, entre vós a esse inimigo. Então, este homem que havia pecado, que havia fornicado, seria então removido da membresia, excluído da comunhão da igreja. Uma coisa, meus irmãos, interessante aqui nessa passagem de 1 Coríntios, é que nós não vemos aqui, né, aquele passo a passo, né, de alguém indo lá, esse que havia pecado, depois as testemunhas. Vejam que aqui o aspecto já vai direto para exclusão. Ele vai direto para a exclusão. Por quê? Porque tem, irmãos, circunstâncias onde sim, alguém vai ser repreendido, chamado a arrependimento, e assim ele vai escalonando, vai, né, crescendo. Mas agora tem situações onde a igreja pode considerar necessário uma exclusão imediata. Vamos lá, né, alguém ali que se diz irmão no meio da igreja comete um crime, por exemplo, como um estupro ou pedofilia, alguma coisa do tipo. Essa pessoa vai ser, será que vai seguir esse passo a passo assim, vamos lá, né? Primeiro eu vou lá sozinho lá repreender. O que vai acontecer? É exclusão imediata. Porque, lógico que isso tudo vai passar por um discernimento, né, da congregação, mas quando pega um ato desses, por exemplo,
é algo tão grave que a igreja ela pode, vamos dizer assim, assinar embaixo, né, dizer que esse homem é um cristão, esse homem é um irmão em Cristo, um homem que comete um ato desses. Não, a igreja não tem mais condições de poder afirmar que esse homem é um irmão em Cristo. Então existem certos tipos de pecado que é exclusão imediata. Alguém que vive uma vida de hipocrisia, comete uma fraude, está lá, engana os clientes e tal, e daqui a pouco vem à tona no meio de um processo judicial que leva nas costas, e daí vem a público, que ele já estava há anos vivendo assim, em fraude, em engano, em roubo, mas estava ali há anos congregando, fazendo de conta que estava tudo bem. Essa pessoa que daí se tornou público, esse pecado, ele vai ser chamado ao arrependimento e tal. Não, ele vai ser imediatamente excluído. Então, o primeiro ato já é exclusão. E depois, na sequência, óbvio que a igreja ela vai buscar conduzir esse homem ao arrependimento. Mas ela imediatamente já tem que tomar uma atitude. Então, existem circunstâncias onde a atitude precisa ser imediata. Depois é que vai se buscar a restauração daquele que pecou, até mesmo porque muitas vezes o arrependimento, dependendo do tipo de pecado, o arrependimento não é só assim, eu estou arrependido e ponto. Vai precisar de um tempo para perceber os frutos e perceber se realmente houve um arrependimento para aquela pessoa poder ser restaurada à comunhão. Então, no pecado, por exemplo, como eu citei, a questão do estupro, um homem que fraudava, que roubava mais e tantos outros, onde a igreja de pronto já excluiria. Ele poderia futuramente vir a ser restaurado ou para sempre estar excluído e nunca não ter mais chance. Ele pode vir a ser restaurado à comunhão, mas não é uma atitude rápida essa restauração, a comunhão. Precisaria, vamos dizer assim, os frutos de arrependimento precisariam ser vistos ao longo de um período, e aí, após sendo constatado que realmente houve um arrependimento genuíno, aí sim, uma restauração, a comunhão. Continuando, meus irmãos. Quando alguém peca, ao ponto de se insiste no pecado, não quer se arrepender do pecado, ao ponto de chegar a ser excluído. Mas passa um tempo, essa pessoa cai em si, Deus o convence do pecado, da justiça, do juízo, e ele resolve voltar para os caminhos do Senhor. Estava desviado e resolve buscar novamente o Senhor, deseja essa restauração, a comunhão, e aí a igreja vai sondar, vai examinar. E uma vez que a igreja entende que que essa pessoa, esse irmão ou irmã, vai poder sim novamente ser considerado um irmão, uma irmã em Cristo, e que ele vai ser restaurado à comunhão. Como é que deve ser a atitude da igreja com essa pessoa? Passa a ser restaurada após a disciplina. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. Primeiro ou segunda? Segunda. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 5. 5 em diante. 5 até o 11. Senhor, porque se alguém me contestou
não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. O que acontece, meus irmãos? Alguém havia cometido um ato de pecado contra o apóstolo Paulo, e que contristou o apóstolo Paulo. Só que esse pecado que esse irmão da igreja de Corinto havia cometido contra o apóstolo, o que Paulo diz, se alguém, ou seja, ele está falando de alguém, de um dos irmãos da congregação, que o havia contristado. Mas ele fala assim: não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Ou seja, o ato de pecado daquele homem não atingiu somente o apóstolo Paulo, mas também a toda a congregação. E aí o que ele diz, versículo 6: basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. Então aquele homem foi disciplinado. O que nós podemos entender aqui é que não necessariamente houve uma exclusão da comunhão, mas sim uma repreensão pública. Eu vejo que a disciplina, nesse aspecto, ela se tornou, ela foi uma repreensão feita por muitos, ou seja, a maioria da congregação repreendeu aquele homem publicamente. Basta agora essa repreensão feita por muitos. Versículo 7: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. O que acontece? Uma vez que a igreja repreendeu aquele homem, ele percebeu, sabe, que havia pecado. Sabe, aqui nós temos um exemplo de quando o assunto chegou até a igreja. Sabe aqueles 3 livros de testemunhos, né? Disse a igreja, o assunto estava ali perante a igreja, ele foi repreendido e ele se arrepende. Só que daí ele já estava no nível que ele estava muito quebrantado, muito entristecido pelo que havia feito. E aí Paulo ficou sabendo da atitude, do arrependimento desse homem. E aí o que Paulo diz? De maneira que, pelo contrário, deveis, o que você deve fazer agora para com ele? Continuar, toda vez que olhar para ele, é o pecador, continuar repreendendo ele, é isso? Não, ele já foi repreendido publicamente, ele está arrependido. Então o que vai ser feito agora? Pelo contrário, agora não vamos continuar repreendendo, continuar punindo ele. Não. Deveis antes perdoar, ou seja, declarar o perdão. Assim como a repreensão foi pública, o perdão vai ser declarado também publicamente para com esse irmão. Perdoar e consolá-lo, para que tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Versículo 8: por isso vos rogo, confirmeis para com ele o vosso amor. É só isso. Aquele irmão que se arrepende, o que a igreja deve fazer? Ele confirmar, deve deixar bem estabelecido que ama a esse irmão. Que o ato de ele ter pecado, uma vez que ele se arrependeu, é algo que a igreja vai ficar ali, toda hora trazendo aquela vez lá para agir assim. Não. Ele se arrependeu, então a igreja vai confirmar para com ele o seu amor. E para isso escrevi também, para que por essa prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoares alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem eu perdoei, por amor de vós, filhos, na presença de Cristo. Vejo mais uma vez, olha só, na presença de Cristo. Por quê? Porque tudo isso aqui está envolvendo um ato de disciplina, mas agora também de restauração. Então, tanto o ato de reter o perdão, quando alguém vai ser disciplinado, como o ato da igreja de perdoar, tudo isso é feito na presença de Cristo, na autoridade de Cristo. Então, porque se também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos essas verdades. Então, se a igreja não toma uma atitude de restaurar aquele homem, de consolar, de, confirmar o seu amor para com ele, e o perdão, ele poderia ser devorado de demasiada tristeza. Quem é que estaria ali, daqui a pouco, na mente daquele homem, fazer com que ele fosse devorado de demasiada tristeza?
Ele estaria ali sozinho? Ou será que Satanás não iria aproveitar essa oportunidade para esmagá-lo? Satanás aproveitaria essa oportunidade. E é por isso que, uma vez que ele se arrependeu, a igreja deve confirmar o seu perdão, o seu amor, para que Satanás não tenha essa oportunidade de esmagá-lo, de torturá-lo, mas que ele seja restaurado, fortalecido, confirmado com graça. Outro texto, meus irmãos. Lucas capítulo 15, versículo 24. Nós temos aqui a parábola do filho pródigo, onde o filho pede os bens do pai, a esperança, o pai concede, ele vai, gasta tudo, passa a viver no meio dos porcos, estando lá ele cai em si, volta, e com a intenção de ser recebido apenas como um servo. Chegando lá, o pai vai correndo até ele, abraça, recebe ele. Quando ele está querendo falar a sua frase preparada, decorada ali, de arrependimento, o pai nem deixa ele terminar aquela frase. E ele vai falar no versículo 21, Pai, peguei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O final da frase que ele havia preparado para falar é: faze-me como um dos teus empregados. Só que o pai não chegou, ele nem pôde falar finalizar ainda o que ele já tinha preparado para dizer. O pai já, 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, quando alguém, meus irmãos, se desviou, quando alguém foi excluído da comunhão, porque entrou no caminho de pecado e não quis mais se arrepender, se essa pessoa é restaurada, se essa pessoa se arrepende, volta para o caminho do Senhor, qual é a nossa atitude? A nossa atitude tem que ser semelhante deste Pai. Amém. Glória a Deus. Nós vamos comer, juntos, cear. A gente vai ser novamente recebido a ceia do Senhor. Amém. Nós vamos nos alegrar, porque este nosso irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nós vamos começar a nos alegrar. Aí olha só, qual é a atitude que nós não devemos ter quando alguém que havia sido excluído se arrepende e é restaurado à comunhão? Qual é a atitude que nós não devemos ter? A atitude que nós não devemos ter é a desse irmão aqui da parábola. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu músicas, danças, chamando dos céus, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu o seu sal. Mas ele se indignou, não queria entrar, e saindo seu pai orava que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, de teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. Então, que nós não tenhamos a atitude desse irmão aqui mais velho, mas que tenhamos a atitude desse pai. Amém. Nos alegrando quando alguém se arrepende. Se os anjos de Deus se alegram quando um pecador se arrepende, quem somos nós para não nos alegrarmos? Amém. Que haja esse mesmo sentimento no nosso coração, e não de ficar assim: foi lá, aproveitar o menino, agora está querendo voltar para a igreja e tal. Quantas que às vezes falam mal assim, ficou a vida toda, e às vezes nem tem edição, às vezes deve estar lá, ficou a vida toda fazendo coisa errada e depois vai lá querer ir para a igreja. Glória a Deus, que alguém que estava lá fazendo quantos, meus irmãos, quantos milhões, milhares, bilhões no mundo, que ficam a vida toda fazendo coisa errada e continuam até o fim da vida fazendo coisa errada. E vão para o inferno.
Não é melhor que algum ponto da vida Deus tenha misericórdia e as pessoas se arrependam e ela passe a andar no caminho direito? Amém. Glória a Deus quando isso acontece. Glória a Deus. Quando alguém se arrepende, Aleluia. sinceramente. Glória a Deus. Se alegra, sim. Aleluia. Continuando aqui, meus irmãos. Quero tratar só mais de dois aspectos, tá? Lógico, esse tema de disciplina a gente poderia, né, abordar mais detalhadamente, de maneira muito mais ampla, né, até. E aquilo que a gente tem falado, que o objetivo não é exaurir o assunto, não é esgotar o assunto, mas, né, trazer linhas, né, gerais, buscar sim aprofundar até um certo sentido esses temas. O objetivo não é também trazer um ensino raso, né, sobre os temas, é sim aprofundá-las, não, a gente sabe que não tem como a gente esgotar, né, os assuntos. Mas tem mais dois pontos aqui, tá? Que um é quando um presbítero pega, ou seja, um pastor pecou. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19 em diante. 1 Timóteo 5, 19 diz assim: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então, primeira coisa, um pastor, né, ser acusado de pecado, se for uma testemunha só, é algo que você tem que tomar muito cuidado. Porque, qual é o ponto aqui? Por que é dito que eu não aceito essa acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas? Porque é muito fácil de alguém ter ódio de um servo de Deus e vai lá e inventa uma mentira, uma calúnia, uma difamação, né, para tentar minar a obra de Deus. Jesus foi difamado. Não estava lá os fariseus dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebub? Não. E Jesus disse que se eles fizeram isso ao Senhor da casa, que dirá aos seus domésticos? Então, assim, nós somos alvos de calúnias, difamação, as pessoas vão inventar, né, coisas sobre nós. E se há um princípio na Escritura, né, ferirei o pastor e as ovelhas, né, do rebanho se dispersarão. Então, o pastor ele acaba não sendo um alvo até mais visado ainda. Por isso, do cuidado. Quando, né, houver acusação contra o presbítero, ela será aceita se houver 2 ou 3 testemunhas, para evitar que alguém, né, por um motivo pessoal, de ódio, de rancor, sei lá, resolva, né, inventar alguma coisa só para descredibilizar ou qualquer outro tipo. Né? Mas agora, de fato, se confirmou. Há 2 ou 3 testemunhas, ou até mais, de fato, né, está estabelecido. Realmente, o pastor pecou, o pastor cometeu, né? Se tem situações que vai envolver até mesmo aquilo que eu já comentei, né? O pastor vai lá, comete um ato de estupro, de pedofilia e tal, o que vai acontecer? Esse pastor tem que ser excluído prontamente. Adulterou, prontamente exclusão. Depois se vê, né, com o tempo, né, vai se tratar, né, da mesma forma como o irmão que pecou, vai se tratar com o tempo. Se ao longo, né, do tempo se percebeu que houve arrependimento, pode vir futuramente a ser recebido na membresia, não como pastor, ser recebido como um irmão em Cristo. Se for constatado arrependimento, mudança, né, tudo. Agora, em outros pecados, né, onde não necessariamente vai se há esse ato, né, de exclusão imediata, assim, onde há um pecado ali, onde
Houve ali 2 testemunhas, né? O pastor pecou, mas o pastor reconhece o pecado, se arrepende, que é dito. Versículo 20: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, o pastor pecou, o que vai acontecer? Ficou confirmado, então, perante a congregação, no culto público, perante todos, como diz aqui, os que pecarem, repreende-os na presença de todos. Por que isso é importante, meus irmãos? Quando um pastor peca, a repreensão ao pecado dele ser pública. Porque, para ele justamente evitar, para haver uma transparência e evitar aquela coisa assim, da fofoca, do um diz uma coisa, outro diz uma outra coisa, assim, tal. Mas a questão lá é pública, lá, ó. O pastor fez isso, isso e isso que é pecado, está repreendido aqui, né, perante todo mundo, mas, né, havendo arrependimento, uma vez que ele se arrependeu, vai ser uma nota pública, né, de repreensão à conduta dele. Se houver arrependimento, aqui, essa aqui é a disciplina, essa é a repreensão pública. Óbvio que se não houvesse arrependimento, né, aí a situação era um outro aspecto de disciplina, mas se houver o arrependimento, a repreensão pública é o que é dito, repreende publicamente, não diz para tomar uma atitude além. O que se entende aqui, com a repreensão, já houve arrependimento, já houve restauração. E isso gera um temor, porque o que uma igreja que age dessa forma transmite tanto para a sua membresia como até mesmo para os de fora? Que é uma igreja que ela não esconde o pecado de ninguém, mesmo o pecado do pastor. Ou seja, o pecado de ninguém vai ser encoberto, vai se encobrir, não. Todos são tratados da mesma forma, há uma igualdade, não há preferidos, né, se for o irmãozinho lá, é excluído. Se é o pastor, não, a gente, né, não conta para ninguém, a gente tenta cobertar, não funciona dessa forma. O pastor é tão ovelha do Senhor Jesus em qualquer momento. Então, o tratamento em relação ao pecado é o mesmo. E até, num certo sentido, né, aqui diz, né, repreende isso publicamente. Então, tipo assim, há uma ênfase, né, de que esse tratamento, né, do pecado do pastor deve ser público, para evitar qualquer mal entendido, qualquer maledicência e outras coisas assim. Então, fica tudo bem as claras, né, para todos. Versículo 21: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, e sem prevenção guardes as coisas, nada fazendo por parcialidade. Vejo que após, né, você falar ali sobre esse ato de disciplina em relação ao presbítero, ao pastor, é dito aqui, olha só, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, dos anjos eleitos. Pensa, chamando Deus como testemunha, Cristo, dos anjos eleitos. Conjuro-te, vai fazer isso, né? Sem parcialidade. Porque, meus irmãos, assim, olha, na experiência que eu tenho tido ao longo dos anos, eu vejo que esse mandamento aqui, de quando o presbítero peca, normalmente o padrão é não se agir da forma como foi orientado. O padrão é tentar tratar só no nível pessoal, é tentar saber, não, vai lá, né, outros pastores se reúnem com aquele pastor que pecou e fica só ali, né, o assunto, tentam, né, fazer com que aquele assunto não toma uma proporção maior, exatamente. E o que eu vejo é que isso só causa dano. Só dano, certo? Houve pecado no presbítero, você chega diante da igreja, o pastor pecou, fez isso, isso e isso. Ele está repreendido, mas a conta dele
né? Nós repudiamos esse tipo de conduta, está repreendido aqui perante Deus, mas quando fica esclarecido, ele é repreendido publicamente ali. Bom, agora ele fica ali se tentando. E para finalizarmos, tá? Nós vamos entrar num tipo de como é que a igreja age quando. Porque se pecados, por exemplo, assim, a mentira, o orgulho, o adultério, sei lá, vários tipos de pecado. Mas e quando esse pecado está relacionado ao ensino, ao falso ensino, à heresia? Alguém começa a falar, né, sem querer, no meio da igreja, né, disseminar doutrinas heréticas. Como é que funciona aí nesse caso? Vamos ver aqui alguns textos. Tá? 2 Timóteo, capítulo 2. Versículos 23 e 26. Timóteo 2, versículos 23 a 26, que diz aqui, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabe que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes no meio da igreja nós não vamos ter todos esse mesmo entendimento em algumas questões. Por isso a gente precisa ter um certo cuidado aqui. Imagina para qualquer vez que algum de nós falar alguma coisa que um não concordou com o outro, a gente já resolvesse, vamos excluir isso. Ia ser um negócio bem complicado. Mas agora, nós também não podemos chegar ao ponto de permitir que heresias se instalem no nosso meio. Então a gente vai tomar algumas. Primeiro, a gente vai rejeitar as questões loucas sem instrução, sabendo produzir contentos. A nossa disposição, quando alguém fala algo que a gente entende, opa, isso aí não está de acordo com a Escritura. O que nós vamos fazer no primeiro momento? Aqui, ao servo do Senhor não convém contender. Não vai já começar a brigar, discutir, disputar, pelejar. Nós vamos falar com aquele que está ali com algum pensamento errado, vamos falar com mansidão. Mas assim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ou seja, nós vamos suportar. Esse sofredor aqui é no sentido de suportar. É sofrer nesse aspecto assim, de aguentar um pouco. De aguentar um pouco. Então, não vai já de pronto já. Porque tem que dar a chance daquela pessoa poder ter os olhos abertos. Então, tu vai, versículo 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. O que está falando e tornarem a despertar, porque se perceber, não, o que ele está falando é uma heresia. O que colocou essa heresia no coração dele? Uma obra satânica, meu Deus. Não foi o Espírito Santo de Deus que revelou aquela mentira no coração dele. Foi o demônio que influenciou ele a ter aquele pensamento corrompido naquela área. Então, tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Eles estão presos dos laços do diabo, literalmente deles ali numa mentira. A gente vai com a verdade, em mansidão, a gente vai buscar ensinar e ver se Deus consegue. Olha que interessante, né? A nossa esperança ela vai estar na nossa capacidade, a nossa esperança ela está em Deus, que tem o poder de mudar o coração de todos. Em Deus. Em Deus, Deus. Versículo 25, instruindo com mansidão os que existem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Porque Deus pode dar, Deus pode mudar o coração de alguém que crê no heresia, que crê no engano,
e as pessoas têm os seus olhos abertos e vão passar a enxergar a verdade. Então nós precisamos depositar nossa esperança, por isso nós vamos orar ao Senhor. O Senhor muda o coração deste homem. Amém. Continuando, Tito, capítulo 3, versículos 9 a 11. Acho que é bem semelhante aqui. Olha só, Tito, capítulo 3, versículo 9 a 11. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e doces. Aí agora olha só o versículo 10, meus irmãos. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita. Então, qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que aquela instrução que foi dada aqui em Timóteo, de instruir com mansidão os que resistem, ela é feita uma ou outra vez. Não é que vai ficar indeterminadamente, né, dezenas de vezes lá, falando, insistindo e tal, não. Tu vai sim com mansidão, buscar instruir, buscar ensinar, tu vai aguentar, mas ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita. Lógico, tem situações da vida que é só algo que não é algo grave, não é algo assim, algo, uma doutrina mais de um peso menor, assim. Mas agora, quando é uma heresia, especialmente na doutrina de heresia de perdição, as coisas que afetam, a cristologia, doutrinas de Deus, sabe? Doutrinas que são o próprio entendimento do Evangelho, assim, são pontos, sabe, que não, se a pessoa erra nisso, herege. Herege que depois de uma ou outra demonstração, agora vamos só chegar um ponto, esse evita, tá? Ele pode ser traduzido como rejeita. Por quê? Porque se é alguém que é membro da igreja, que daqui a pouco ele começou começou a ver uns vídeos aí no YouTube, começou a ter umas ideias, começou a ler uns livros bem estranhos e tal, começou a encher a mente, e daí começa a querer falar das heresias que passou a acreditar. É alguém que depois de uma outra demonstração, a igreja vai precisar tomar uma atitude de evitá-lo, de rejeitá-lo. E esse rejeitá-lo aqui vai envolver, meus irmãos, a exclusão da membresia. Se ele, depois de uma outra demonstração, ele não quiser abandonar esse conceito errado, a igreja pode se reunir. Ele vai ser chamado, então, tu está ensinando tal coisa que não é bíblico. Tu entende, tu quer continuar com esse entendimento, ou tu vai abandonar essa conversão errada, vai reconhecer que isso é errado, que isso não é bíblico. Se ele reconhecer, eu reconheço que eu errei, realmente não é bíblico, então, ok. Agora, não, eu creio assim, vocês estão errados, então, nós vamos ser obrigados a te excluir da membresia da igreja, porque esse tipo de ensino nós não podemos aceitar no nosso meio. E, infelizmente, por causa de heresia, alguém vai ser excluído da comunhão. Versículo 11, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Não pode alguém assim, se fosse membro da igreja, continuar fazendo parte da membresia? Não, tem que ser excluído. Já se encaminhando, pelo fim, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 ao 20, Paulo ele fala, nós temos um exemplo bem claro de uma situação assim, onde homens foram excluídos por causa de heresia, de blasfêmia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 em diante. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé. Veja, conservando a fé. Esse conservar a fé, meus irmãos, ele
ele não é simplesmente de conservar a fé no sentido do ato de crer, mas é também do conteúdo no qual nós cremos. Eu vejo que fé, nem sempre fé na Escritura, ela se restringe somente ao ato de crer. Mas várias vezes fé ela vai estar relacionada ao conteúdo do Evangelho, ao conteúdo das Escrituras, ao conteúdo doutrinário no qual nós cremos. Por exemplo, quando Judas fala, para nós batalharmos pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Essa fé que foi entregue aos santos é o objeto no qual nós cremos, ou seja, é todo o conteúdo doutrinário das Escrituras, do Evangelho que nós cremos. Isso é a fé que nós temos que batalhar para preservar. E aqui, Paulo diz, conservando a fé. Conservando a fé, ou seja, aqui não é somente o ato de crer, sim, nós precisamos conservar, né? Permanecer crendo. Mas mais do que isso, nós precisamos permanecer crendo na verdade, crendo nas Escrituras, crendo no Evangelho. E aí diz assim, conservando a fé e a boa consciência. Uma boa consciência. Nós mantemos uma boa consciência perante Deus e os homens, meus irmãos. Isso é importantíssimo. Porque olha só, quando alguém começa a abandonar uma boa consciência, o que acontece? Diz assim, e a boa consciência, a qual, quando falar a qual, você está falando do quê? Da boa consciência. A qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, quando alguém começa a abandonar uma boa consciência, ou seja, começa a se permitir um pecadinho aqui, um outro pecadinho lá e assim por diante, o que essa pessoa está fazendo? Ela está rejeitando uma boa consciência. Porque não tem como tu ir cedendo em uma parte, cedendo em outra e tal, sem que a tua consciência esteja maculada. E aí tu vai se permitindo, e um abismo vai chamando o outro. E daqui a pouco, esses pecados vão endurecer no teu coração e quando tu te der conta, ou nem vai se dar conta, já vai estar completamente perdido, completamente naufragado na fé. Conservando a fé e a boa consciência, qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Olha o 20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Veja, da mesma forma como a mesma linguagem daquele homem que havia pecado lá em Corinto, que havia possuído a mulher do seu pai, nós temos aqui Himeneu e Alexandre, que foram também entregues a Satanás. Aqui Paulo diz para que aprendam a não blasfemarem. Esse aprendam aqui, meus irmãos, é o mesmo verbo aquele do disciplinar. É o mesmo verbo, sabe? Aquele verbo paideu, é o mesmo verbo. Ou seja, para que sejam instruídos a não blasfemar, para que sejam disciplinados, né, a não blasfemar, é nesse sentido, assim, ou seja, foi o ato de eles serem entregues a Satanás, de serem excluídos da comunhão e entregues a Satanás. O objetivo aqui é para que eles fossem disciplinados e aprendessem a não blasfemar. Para que, quem sabe, houvesse chance de eles se arrependerem das blasfêmias que haviam falado, se arrependessem. Agora, será que se arrependeram? Não sei. O que eu sei é o seguinte: na carta aqui de 2 Timóteo, nós vemos Paulo novamente falando tanto de Himeneu como falando de Alexandre. Na primeira carta, Paulo diz que ele excluiu eles, que ele os entregou a Satanás. Na segunda carta, onde normalmente se entende que a segunda carta é o último escrito de Paulo, né, antes de ele morrer, Paulo está citando Himeneu e Alexandre. E nós não vemos arrependimento da parte deles. Pelo contrário, eles prosseguem no pecado deles. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 17.
Um pouquinho antes. Vamos ver aqui ó, o versículo 14 em diante. Tá? Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra deles se esmoerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Veja, o Himeneu é aquele que havia sido já entregue a Satanás. E aí é dito assim, olha, vai dizer o que ele estava ensinando. Versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Veja, aquela ressurreição que nós estamos aguardando ainda, né, que vai se dar na vinda do Senhor Jesus, na sua segunda vinda, eles estavam afirmando que a ressurreição já tinha acontecido. Esse é o nível da heresia desses homens. E aí fizeram que algumas pessoas acreditassem neles, perverteram a fé de alguns. Uma vez que eles não quiseram abandonar esse tipo de padrão de ensino herético, eles foram excluídos, foram entregues a Satanás. Mas aqui citou apenas o Himeneu, né? Eu disse que ele cita na carta tanto Himeneu como o Alexandre. O Alexandre é citado no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Vai dizer assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, ou seja, agora falando para Timóteo, né? Tu guardas também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então vejam que Alexandre, né, é alguém que é um homem que blasfemou, é um homem que causou muitos males ao apóstolo Paulo, e é alguém que resistiu às palavras. Ou seja, houve uma tentativa de trazer Alexandre ao arrependimento, mas ele não se deixou persuadir, ele resistiu. E aí o que Paulo fala para Timóteo? Ele orienta Timóteo para que Timóteo se guardasse daquele homem. Com certeza era um homem que devia ter uma lábia semelhante a de Himeneu, que o havia desviado da verdade. Que havia desviado muitos, vamos dizer ali, pervertido a fé de alguns. Então, são homens que eram hereges e foram excluídos, foram disciplinados. E aqui, meus irmãos, concluo então, esse tema da disciplina na igreja, disciplina eclesiástica. Domingo começa o tema liderança. Assim, provavelmente, e esse tema de liderança, ele vai ser tratado no domingo e na quinta. É possível que venha, né, ainda a ter uma ministração no outro domingo também, mas ainda não está assim 100% estabelecido assim, se vai ser em 2 dias ou se vai ser em 3 dias a ministração. Mas até domingo ali eu creio que já dá para ter uma noção assim. Domingo eu já aviso os irmãos, né? Se esse tema a gente vai concluir até quinta-feira da semana que vem, né? Ou até o outro domingo ainda, né? Na semana seguinte, que é a conclusão, né? Então, das marcas bíblicas de uma igreja saudável.